E já estamos aqui com o nosso secretário do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, Henrique Fontana. Muito bom dia, obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite, estar aqui presencialmente no nosso Café PT. Bom dia, Jéssica, uma alegria para mim, uma honra bem grande sempre, poder conversar contigo e com todos os internautas que acompanham as redes do nosso partido nesse momento tão desafiador da conjuntura do nosso país, Jéssica? Perfeito, temos muito o que falar hoje, Nossa conversa vai ser quente, pessoal. E a gente começa falando sobre o projeto de anistia, onde a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento ali de urgência para o projeto de lei logo após esse julgamento histórico que tivemos, julgamento e condenação de um ex-presidente, Foi a primeira vez que um ex-presidente da República ele foi condenado pelo golpe de Estado e outros 7 réus também. A gente teve, então, essa votação onde tivemos, secretário, 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções. Essa data da votação do projeto está sendo discutida ainda. E como é que o senhor, secretário do nosso partido, avalia toda essa situação? Como é que a bancada está agindo diretamente para combater essa votação, esse projeto de anistia? Então, Jéssica, é muito grave o que aconteceu ontem na Câmara Federal, porque nós temos que sempre relembrar de onde estamos vindo e para onde vamos. Se queremos efetivamente um país democrático, com democracia estável, com regras justas, onde aquele que tem a vontade popular majoritária, aquele que tem mais votos, governe o país. Porque o que aconteceu ao longo dos últimos anos, e continua acontecendo, porque a minha avaliação é que nós temos uma espécie de golpe continuado. Lá atrás, quando Bolsonaro e a sua organização criminosa organizaram o processo de golpe, seja desde o momento que tentavam desacreditar as urnas, seja em momentos de altíssima gravidade, quando tentaram e planejaram o assassinato do presidente Lula, então presidente eleito, e do vice-presidente Alckmin, e também o assassinato de Alexandre de Moraes. Então, esta organização criminosa que tentou derrubar a democracia brasileira e reinstalar uma ditadura no país, ela precisa ser punida. E ela ainda teve, como sempre deve ser nesses casos, todo o acesso ao devido processo legal. E no dia 11 de setembro, ou seja, há uma semana atrás, nós concluímos a primeira parte desse julgamento. E nesta primeira parte foram condenados os membros do núcleo dirigente da organização criminosa. Pela primeira vez, 4 generais de alta patente das Forças Armadas Brasileiras, e aqui sempre eu faço parênteses, nós todos valorizamos o papel das Forças Armadas, que são essenciais para o desenvolvimento do país, e é exatamente por isso que aqueles que querem praticar crimes usando as Forças Armadas têm que ser exemplarmente punidos. E o Bolsonaro, o então presidente, está sendo julgado por este crime de golpe de Estado e tem outros crimes pelos quais ele deve ser julgado. Os crimes que ele cometeu durante o processo da pandemia, onde milhares de pessoas morreram e poderiam estar vivas até hoje, seja, crimes gravíssimos que ele cometeu durante aqueles tristes e 4 anos para onde nós nunca mais queremos voltar. E aí, Jéssica e nossos internautas, o que ocorreu? Quando o julgamento consolida, 27 anos de cadeia para o Bolsonaro, 25, 22, conforme cada um ali dos dirigentes da organização criminosa, uma semana depois, o presidente da Câmara pauta a urgência da anistia. E ela, infelizmente, foi aprovada por 311 votos, e o nosso partido, que atua e atuará cada vez mais intensamente para impedir esta votação. Primeiro, porque ela é inconstitucional. Então as pessoas também têm que ter uma compreensão de que esta primeira votação não significa que nós vamos vivenciar um cenário de perdão aos crimes graves que Bolsonaro cometeu. Até porque se essa anistia ocorresse, nós teríamos um retrocesso, do meu ponto de vista, histórico na democracia brasileira. E ao contrário, este julgamento, ele é um julgamento histórico exatamente para consolidar a democracia do nosso país e o direito que o Brasil tem de promover o seu projeto de desenvolvimento nacional de forma democrática, com eleições livres, onde as pessoas possam se expressar e nós nunca mais voltemos para o ambiente
de perseguição, de ódio, de intolerância que foi instalado durante o governo Bolsonaro. Quais são os próximos passos? Do meu ponto de vista, primeiro, uma grande mobilização popular. Nós somos maioria, Jéssica. As próprias pesquisas indicam, e eu acho que as pesquisas ainda não estão medindo exatamente no ponto, porque eu acredito que quem de fato quer esse perdão para os bolsonaristas, para o Bolsonaro, para os generais, para esses criminosos graves, né, é uma minoria da sociedade. Talvez 30%, 25%, né? Então os outros 70% têm que ir para a rua. Eu, antes de subir aqui para o nosso café, né, café do PT aqui contigo, para conversar contigo, eu estava lendo notícias da mídia nacional, já começa a haver uma mobilização para o próximo domingo de um grande ato contra esta absurda anistia, contra esta absurda tentativa de perdão por Bolsonaro, e seria como tu passar uma borracha num crime grave como esse, seria o Brasil abrir um cenário, não para pacificar, como alguns dizem de maneira absolutamente cínica, em discursos que eu assisti no parlamento, onde eu tive a honra de representar o povo brasileiro por 24 anos, eu fui deputado federal, assisti alguns discursos que foram feitos na votação da urgência, situação absurda, um cinismo absurdo, dizer, não, o Brasil precisa de pacificação. Sim, o Brasil precisa de pacificação. Agora, para pacificar o Brasil, não pode ter anistia. Tem que punir quem cometeu o crime para exatamente reconhecer que a democracia não é uma coisa de ocasião. A democracia é para sempre, quando eu ganho e quando eu perco eleições, como diz o presidente Lula, né? E o presidente Lula gosta de dar esse exemplo. Ele perdeu diversas eleições. E quando ele perdeu, nós voltamos para casa, reorganizamos o partido, reorganizamos nosso programa e disputamos a próxima. E é isso que esta direita, Bolsonaro, Tarcísio, Zema, Eduardo, Michele, todos os Bolsonaros, porque tudo aquele time ali é tudo time Bolsonaro, né? Pode pegar Zema, Ratinho, Tarcísio, qualquer um deles, todos têm a mesma linha de raciocínio do Bolsonaro. Todos estão ligados a essa absurda anistia. Então, eles têm que compreender que o povo brasileiro tem uma maioria que não concorda com isso, e esta maioria vai ter que ser respeitada, Jéssica. E, secretário, esse julgamento, essa condenação não foi só uma lição de democracia para todo o país, foi muito repercutido fora, né, nos Estados Unidos. A gente que acompanhou muito aqui no nosso café, no Jornal PT também, a repercussão mundo afora. Várias revistas, jornais dos Estados Unidos, a própria The Economist, disse aí que o Brasil estava dando uma lição de democracia para todo mundo. Então, essa pauta, caso né, essa pauta da anistia fosse aprovada, que a gente sabe que é inconstitucional, e a bancada do PT está trabalhando para que não, seria realmente um retrocesso. Retrocesso total, tu disseste muito bem, diversos lugares do mundo estão repercutindo o exemplo brasileiro. Porque o exemplo brasileiro, ele, inclusive, é um contraponto ao absurdo que aconteceu nos Estados Unidos. Trump cometeu diversos crimes quando foi presidente, incitou a invasão do Capitólio, gravíssima também, foi o episódio mais grave dentro da democracia americana, e eles lá não conseguiram, o seu tecido de proteção democrática não conseguiu julgar Trump e aqueles que organizaram lá o golpe ao estilo dos Estados Unidos, como todos nós assistimos. E vejam agora o que está sendo, né, o dia a dia do povo americano com decisões absurdas, né, de um governo que tem instalado um processo literalmente no caminho de um processo ditatorial. Hoje mesmo eu lia também notícias, né, de que já estão demitindo âncoras de televisão, de programas, ou seja, a censura, a intervenção nas universidades. Bom, e aí nós aqui do outro lado, ao contrário. O Brasil fez uma eleição, foi uma eleição duríssima, uma vitória histórica do presidente Lula e da frente que todos nós organizamos, que eu sempre quero reconhecer isso aqui, né, Jéssica? O PT, os partidos aliados da esquerda, da centro-esquerda brasileira e também do centro democrático do Brasil, é que conquistaram esta vitória que garantiu a nossa democracia. E, aliás, diante desses ataques de Trump, Bolsonaro, da direita, de parte da direita brasileira e dessa extrema-direita brasileira representada por diferentes candidaturas, como eu coloquei aqui, nós temos que reforçar esta nossa frente política para garantir, porque o grande embate sobre a anistia, Jéssica e nossos internautas, ele vai se dar agora neste curto prazo,
talvez aí de 15, 30 dias com a tentativa de votação na Câmara, e no Senado eu espero que ela não prospere, mas ele vai durar também até o dia 7 de outubro do ano que vem, porque o candidato dessa extrema-direita e dessa direita fascista que quer anistia, seja ele Tarcísio, seja ele Ratinho, seja Zema, seja Michele Bolsonaro, quem eles escolham, ele vai ter no centro do seu programa a anistia ao Bolsonaro. Bolsonaro vai estar preso e ele vai prometer durante a campanha que vai tirar o Bolsonaro da prisão, se for eleito presidente. Felizmente, na minha avaliação, não será. Aliás, hoje talvez nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas hoje nós temos uma nova pesquisa que não, como eu sempre digo, a nossa responsabilidade é enorme, nós sabemos que a conjuntura é duríssima, que eles têm, a extrema-direita no Brasil tem aliados externos, o principal deles é Trump e as Big Techs que organizam este processo de crescimento da extrema-direita a nível global, mas felizmente a maioria do povo brasileiro tem demonstrado uma enorme sabedoria política e tem apoiado o presidente Lula, sabendo que a gente sempre tem coisas a corrigir, melhorar, mas o fato é que a pesquisa de hoje, Jéssica, que é da Quest, se não me engano, ela mostra que o presidente Lula vence qualquer um dos candidatos que esta extrema-direita possa escolher para disputar os rumos do Brasil. Contra qualquer um deles, a diferença a favor do presidente Lula no segundo turno varia de 7 até 18 pontos. É uma diferença muito importante e isso deve ser comemorado como uma vitória da democracia, porque a candidatura do presidente Lula ela está sendo lida pela opinião pública como uma candidatura que pode defender a soberania brasileira, defender a democracia e defender um projeto de desenvolvimento nacional que combata a desigualdade, distribua a renda, gera empregos. Então, esta equação está sendo compreendida pela maioria da população brasileira e nós temos que trabalhar para alargar cada vez mais esta vantagem democrática que estabilize a democracia do Brasil. Agora, secretário, a gente entra, em mais um assunto polêmico, que foi essa votação PEC da blindagem. Como é que o senhor avalia, esse assunto também que está sendo muito discutido em todo mundo, também na internet, nas redes sociais? Como é que o PT avalia, então, essa PEC? A PEC da blindagem é muito ruim, né? O conteúdo dela é um conteúdo absolutamente inadequado para o país. O PT tem uma posição clara, ele é contra a PEC da blindagem, e eu acredito que a PEC da blindagem, eu vou ser aqui ousado para responder, Jéssica, ela não vai prosperar. A PEC da blindagem ela não vai ser aprovada no Senado, a bancada do PT seguramente vai votar unida contra esta PEC, e eu sinto que o ambiente no próprio país é um ambiente que não vai aceitar a PEC da blindagem, né? Porque aquilo que está proposto ali significaria praticamente a impossibilidade de tu investigar um parlamentar, e eu valorizo o parlamento. Eu fui deputado federal com muita honra por 24 anos, e nós não podemos escorregar para o discurso da antipolítica. Né? Nós que somos de esquerda, nós do PT que queremos uma democracia sólida, sabemos que nós precisamos mudar a correlação de força do parlamento. Nós precisamos de um parlamento forte, qualificado. Aliás, um dos grandes limites que o presidente Lula enfrenta para melhorar ainda mais o nosso país é exatamente o fato de que nós não temos uma maioria no parlamento. E eu espero que na próxima eleição esta correlação de força se altere para melhor, que as pessoas compreendam que quem apoia o Lula para presidente precisa encontrar deputados que tenham identidade com o projeto que o Lula está defendendo. Então nós não podemos escorregar, em hipótese alguma, para o chamado discurso da antipolítica, que ele é um discurso que a extrema-direita procura amplificar. Agora, tu querer aprovar uma emenda constitucional que diga que qualquer deputado ou senador, para ser investigado, precisa do apoio da maioria dos membros da Câmara ou do Senado em votação secreta, isso é um negócio, é um retrocesso absurdo. Então, a nossa posição é contrária e vamos trabalhar para que esta PEC não prospere. O próprio presidente Lula se manifestou, disse que se fosse deputado votaria contra, Eu separei uma fala aqui, um trecho que ele disse, que a maior blindagem que as pessoas precisam é ter um comportamento sem cometer nenhum ilícito na vida, sem cometer nenhum crime,
presidente certíssimo, né, secretário? Assino embaixo, né? Em geral, quase sempre eu assino embaixo do que o presidente diz pela qualidade da intervenção dele. Aliás, a gente precisa cumprimentar o nosso presidente, porque realmente ele é um estadista de uma capacidade assim extraordinária, né? Eu diria que muito dificilmente o país encontraria uma pessoa tão preparada como o presidente Lula para atravessar esta turbulência, né? Do golpe que derrubou a presidenta Dilma, que instalou um governo fascista no Brasil, como é o caso do governo do Bolsonaro, né? Que enfrentou tudo isto, ele que enfrentou uma prisão injusta por 580 dias, manter toda esta generosidade, altivez, firmeza. Veja a forma, Jéssica, com que ele está enfrentando, né, este ataque do Trump, aliado aí com a turma da direita brasileira, da elite do atraso brasileira, a serenidade, a tranquilidade, a firmeza com que ele está defendendo a soberania do nosso país. E nessa frase aí, ele disse tudo. Quer dizer, se ele fosse deputado, ele votaria contra. Eu vou repetir a frase dele, eu também. E a blindagem, ela vem do teu tipo de condução, né? Porque se alguém comete um ilícito, a lei deve valer para todos da mesma forma. Nós jamais vamos defender 2 pesos e 2 medidas. Uma lei para quem é parlamentar, uma coisa é proteger as prerrogativas parlamentares. Isso eu sempre defendi e nós do PT sempre defenderemos. Um parlamentar, ele tem que ter sim, né, a prerrogativa de não ser condenado por opiniões que ele emita. Agora, se ele cometeu um crime, vamos dar o exemplo lá da Carla Zambelli, saiu pela rua de São Paulo com um revólver na mão para tentar matar uma pessoa que tinha uma opinião diferente da dela. Num ato, aliás, que mostra bem o nível de autoritarismo. Aliás, nós tivemos companheiros nossos do PT, que eu sempre homenageio, que foram mortos nessa... Eu me lembro do nosso companheiro, né, do Paraná, em Curitiba, que estava comemorando seu aniversário, agora esqueço o nome dele, talvez tu possa nos ajudar depois, para homenagear essas pessoas que tombaram para enfrentar o fascismo, que ainda não está derrotado no Brasil, mas felizmente nós estamos na ofensiva e em vantagem, né, para consolidar, reconsolidar a nossa democracia brasileira. Então, Marcelo Arruda. Marcelo Arruda, exatamente. Fica aqui a minha homenagem, né, a ele, a família. E eu dava o exemplo da Carla Zambelli, saiu de revólver em punho, depois ela fugiu do Brasil, agora tá foragida, né? Saiu de revólver em punho. Então, como assim? Aí, para julgar a Carla Zambelli, vai precisar do apoio da maioria. Então, a Carla Zambelli nunca seria julgada, porque ali tem uma maioria conservadora na Câmara nesse momento, então tu cairia numa lógica que aquela maioria de 257 que eles têm na Câmara temporariamente, eles podem usar para blindar todo e qualquer amigo deles de qualquer investigação. O Eduardo Bolsonaro não poderia ser investigado e assim por diante. E o senhor citou muito bem, né, sobre essa organização, dessa mobilização da população, então, indo às ruas no próximo domingo. O senhor esteve no 7 de setembro. Eu queria que o senhor avaliasse, né, essa mobilização popular. No primeiro bloco a gente trouxe aí essa pesquisa, mais de 2.000 eleitores foram ouvidos, onde o nosso presidente Lula ganharia nos 2 turnos. A população, então, tem se mobilizado, né? Estamos voltando aí para as ruas. Como é que o senhor faz essa análise, o senhor que esteve presente no dia 7 de setembro? Muito, muito importante que a nossa mobilização, ela é, como eu sempre digo, nas ruas e nas redes, né? Sociais. Nós não temos que fazer escolha, né? Às vezes as pessoas dizem, mas Fontana, o que tu acha? No fundo, hoje está tudo na rede. Não. Tem muita coisa na rede, ela é fundamental, e tem muita coisa na rua, e isto também é fundamental. O 7 de setembro foram mobilizações muito positivas em defesa da soberania nacional, as frentes, né, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, partidos, sindicatos, né, centrais sindicais, muita gente mobilizada nas ruas. Aliás, esta é uma das diretrizes, né, que o presidente, nosso novo presidente Edinho, traz nesta nova gestão, que obviamente é uma gestão que reforça um conjunto de qualidades da nossa gestão anterior, que foi liderada pela nossa então presidenta Gleisi, numa grande gestão do PT, e o companheiro Edinho assume a presidência para aperfeiçoar, aprofundar, revitalizar processos, e um deles é exatamente amplificar a nossa capacidade de mobilização, assim como não é o nosso assunto aqui de hoje, mas eu deixo só essa palhinha, né? A revitalização
de uma política de nucleação no PT, né? Porque os núcleos no PT sempre foram muito importantes para criar, né, uma capacidade militante e de elaboração mais forte no partido. Nós, inclusive, constituímos agora a Secretaria de Nucleação, né, que começou seus trabalhos há pouco. Então, nós temos, e essas mobilizações, voltando aqui para a tua pergunta, do meu ponto de vista, vão crescer, né? Do momento que nós estamos conversando aqui, Jéssica, até domingo, elas vão crescer, as redes estão chamando muito para essa mobilização de domingo, especialmente a mobilização que vai ocorrer em São Paulo, né? Que essa será um pouco a mobilização mais central aí para o próximo domingo. A gente tem uma juventude também vindo muito forte, né? Acho que as redes sociais também têm colaborado com isso, mais jovens se manifestando, eu pude perceber isso, principalmente nas minhas redes sociais. E Jéssica, sabe que já que tu fala em rede social, em 1 minuto, que talvez tu queira ir para outro assunto, mas eu sempre incentivo as pessoas o seguinte: quando nós vamos para a rede, vamos fazer um esforço sempre, né, gente, para falar com a maior parte da população. Não vamos nos preocupar em brigar de forma odiosa na regra que a extrema-direita e o bolsonarismo gostam, que é a regra do ódio e da intolerância. Aqueles 25% de pessoas que estão capturados por uma lógica fanatizada ali deles, de ódio, de intolerância, não é com aqueles que nós temos que conversar. Se eles colocaram um assunto em debate na rede, vamos responder a este assunto de tal maneira que os outros 70%, 75% da população compreendam o nosso argumento. Vamos acolher estas pessoas que não estão nem num polo nem no outro. Nós temos que ir ampliando a maioria, porque esta maioria que o presidente Lula lidera como presidente de todos nós, e para nossa alegria, ele é o principal filiado do nosso partido, mas nós sabemos que ele é um líder que costura uma aliança em defesa da democracia do país. E, portanto, nós temos que ter acolhimento com todos esses setores que, junto conosco, estão garantindo os avanços que o Brasil está vivenciando desde a nossa vitória. Hoje não é o nosso assunto, mas veja, o Brasil já voltou em 2 anos e meio, nós conseguimos retirar de novo o Brasil do mapa da fome. Isso é uma enorme conquista. Vamos pensar aqui, enquanto nós estamos aqui no nosso café, né, que nós tínhamos milhões e milhões de pessoas que não tinham as 3 refeições de um dia e recuperaram esse direito. E o que recuperou esse direito foi a democracia, a política e a eleição do Lula e do nosso governo. E assim eu poderia citar uma política econômica que está garantindo recorde de empregos. Temos que melhorar? Lógico que temos. Para fazer o Brasil dos nossos sonhos, o Brasil de igualdade realmente, que combata a desigualdade, que supere, né, um conjunto de injustiças históricas de séculos de governos da elite do atraso, né, é preciso de tempo. Agora, o que nós conseguimos avançar é digno de muita comemoração e a gente tem que ir mais adiante e para isso nós devemos ser firmes nas redes para impedir o retrocesso. Porque assim, ó, gente, quando me pergunto qual é o próximo grande passo da conjuntura brasileira, é a consolidação da prisão do Bolsonaro. Ele foi condenado no dia 11 de setembro. Mas ainda tem aqui algumas semanas que existe dentro do processo, do devido processo legal, tem ainda alguns questionamentos, né? Mas tem que chegar o dia. Então essa turbulência aí que essa turma da direita no Congresso está querendo fazer com essa tal de anistia, e cá entre nós, né? Não adianta começar a falar em dosagem de anistia. A questão central é que não pode ter anistia. Uma coisa é lá na frente, conforme o país de fato esteja se pacificando, mas neste ambiente que eles estão criando, que é um ambiente de aumentar a conflitividade, o que eles querem é aumentar a violência, eles querem aumentar a desestabilização do país. Então é preciso estabilizar. E para estabilizar, a anistia não pode prosperar. Já que estamos falando de eleições, né, a gente pincelou bastante sobre essa nova pesquisa, onde nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá ser eleito ali nos 2 turnos.
A gente também sabe que um outro desafio para o nosso partido, para o Brasil em geral, é combater a narrativa da extrema-direita contra as fake news. A internet ela é muito bacana, né? Leva a gente para todos os lugares, mas muitas pessoas acabam não tendo essa responsabilidade, né? Vê um post, compartilha, passa para os familiares, as pessoas não acabam pesquisando aí direito. Mas como é que o PT está trabalhando nessa frente para a gente combater essas fake news? Não, muito importante essa tua pergunta, né, Jéssica, porque tudo isso que nós falamos aqui no início desse nosso bate-papo, ele só existe porque hoje existe esta potência, né, de fazer narrativas mentirosas, que são as populares fake news, mas eu prefiro usar a palavra mentira, né, que é para as pessoas terem um impacto maior da palavra, né, e essa extrema-direita radicalizada no sentido de estabelecer redes de ódio, de intolerância, que dividam o país. Inclusive, é muito importante se falar sobre isso. Hoje, um dos mecanismos que se usa e muito para desestabilizar governos em países como o nosso, que tem um governo de corte democrático, popular, de esquerda. Então, estas big techs e a extrema-direita global e a extrema-direita que tem as suas fortes raízes dentro do Brasil, elas atuam com os mecanismos da guerra híbrida, né? E o que é isso? É a colocação de narrativas para dentro de um país, todas elas mentirosas, que buscam dividir a população do país para tornar mais fácil a derrota de um governo de corte soberano, como é o nosso, nacionalista, para abrir caminho para um governo que seria um governo entreguista, como foi o governo de Temer e de Bolsonaro, que entregaram, não é o nosso assunto de hoje, mas entregaram enormes riquezas do nosso país. Então, o que está em jogo, inclusive eu tenho dito isso quando eu falo de fake news, de big techs, eu estou lendo um livro do da Empoli agora, que são os predadores, que ele chama, né? Eu me esqueci o título aqui, depois se tu me ajudar na internet aí, da Empoli, é o mesmo cara que escreveu Engenheiros do Caos, é um livro curto, mas muito bem escrito, onde ele mostra isso, né, que estas big techs hoje, elas têm um desejo de domínio de poder a nível global. E elas atuam com aliados que elas apoiam dentro da política, seja lá o aliado que elas elegem na extrema-direita, na Itália, nos Estados Unidos, aqui ou acolá, em tantos lugares onde já elegeram, com o objetivo principal de ter vantagens econômicas e vantagens de poder político. Então nós estamos falando de geopolítica global. E o presidente Lula é um grande líder global hoje. É uma das vozes mais respeitadas que contesta este unilateralismo que o Trump e a extrema-direita querem aplicar. É uma das vozes mais potentes a se erguer contra estas redes de ódio e de intolerância. Nós, por exemplo, falamos aqui com toda clareza, pela voz do presidente Lula, pela posição do nosso partido também, temos que regular as redes digitais no Brasil. Temos que regular as big techs. O que eles querem fazer nos Estados Unidos, nós não temos nada a ver com isso. Agora, aqui no Brasil, não é fácil regular, não é fácil, mas é necessário, é indispensável regular as redes digitais no nosso país, porque se tu não regular, a democracia vai ser engolida. Não importa se vai ganhar o candidato A, B ou C. Quem defende democracia, eu não estou falando só para quem é do PT ou para quem é de um outro partido, quem quer uma vida democrática, saudável para os seus filhos, podemos sair da política e ir para a questão da adultização, que foi muito debatida e nós conseguimos um avanço a partir, inclusive, de uma iniciativa muito inteligente do Felca, que fez um vídeo muito bem colocado que mobilizou a opinião pública. Então nós não estamos falando de liberdade de expressão, gente. A liberdade de expressão não pode ser usada para cometer crimes. A liberdade de expressão não pode ser usada para cometer um crime contra o meu neto, meu filho, que eu quero ver educado num ambiente saudável. A liberdade de expressão não pode ser feita para atacar a democracia, para que a pessoa, como nós vimos na investigação sobre a organização criminosa do golpe aqui no Brasil, que os chefes militares que de fato se colocaram na defesa da Constituição eram atacados pela organização criminosa para ver se desestabilizava a situação deles, para que eventualmente eles pudessem ser substituídos ou empurrada, né, as Forças Armadas para o lado do crime desse
da tentativa de golpe. Então, neste tema, né, de redes digitais, está um dos pilares de quem defende democracia, e nós do PT estamos atuando muito nisso, estamos lutando de todas as formas, o presidente tem sido muito corajoso também ao levar este tema sempre, e nós temos que dar novos passos, além de pedir para todos vocês que simpatizam com o nosso partido, com o presidente Lula, que entrem nas redes sociais, que compartilhem os conteúdos verdadeiros que nós estamos fazendo aqui dentro da nossa estrutura de comunicação. Porque nós não distribuímos mentiras, nós distribuímos materiais que condizem com a realidade. Agora nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês sejam firmes, uma militância atuante no sentido de, com os nossos materiais, furarem as bolhas e levarem esse material para ser assistido quando é um vídeo, lido quando é um card, um texto e assim por diante, porque é isso que constrói a hegemonia política que vai garantir a democracia brasileira. E nós não queremos democracia só pela democracia, que já seria muito. Nós queremos, Jéssica, democracia para poder combater a desigualdade, para poder cobrar um imposto justo dos milionários e dos bilionários no Brasil, para poder garantir para aqueles que não têm direito às condições básicas dignas de vida. Essa é a função do PT, essa é a função da esquerda. E é a esquerda que tem, de fato, propostas para mudar para melhor os rumos da humanidade. Porque se continuar com essa hegemonia aí da extrema-direita, dessa destruição do sistema multilateral global, por exemplo, nós falávamos aqui no intervalo, e eu entro um pouco nesse assunto, o presidente Lula está indo mais uma vez nos representar lá na ONU. Fará seguramente um grande discurso. Se os organismos multilaterais não forem fortalecidos, nós vamos entrar cada vez mais na lógica do maior, do mais forte, impõe a sua vontade de forma autoritária, antidemocrática, para... Veja o genocídio que está acontecendo em Gaza. O mundo não tem que se voltar contra isso? Não tem que ter algum mecanismo eficaz de dizer, olha, o Estado de Israel governado por Netanyahu. Eu sempre digo isso. Eu não estou falando aqui do povo judeu porque eu sei que uma parte importantíssima, não tenho medidas disso, do povo judeu, não concorda com o que Netanyahu está fazendo. Agora, aquele genocídio ali tem que ser contido por um organismo multilateral que tenha força para dizer lá para os Estados Unidos, para Israel, vocês vão parar de matar crianças aqui de uma forma assassina como estão fazendo lá em Gaza. Só para dar um exemplo dos tantos dramas que a gente tem que resolver a nível global. Perfeito, secretário. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas fica aqui o convite para que o senhor volte aqui a falar conosco. Muito obrigada. O bate-papo estava muito bom, né, Jéssica? O tempo passa voando. E cumprimentar também a ti, a toda a nossa equipe, né, da área de comunicação, da nossa Rádio PT, TV PT, por esse trabalho muito importante, porque hoje nós vivemos mais do que nunca na era da comunicação, onde a gente precisa, além de ter posições políticas corretas, ter um governo como nós temos, que esteja enfrentando, né, desafios e melhorando o Brasil, nós temos que ter capacidade de divulgar o que nós estamos fazendo para que as pessoas consigam formar a sua consciência. Se tu me dá mais meio minuto, Jéssica, eu queria dizer outra coisa para as pessoas, né? Gente, não vamos entrar nessa que todos aqueles que votaram no Bolsonaro na última eleição são fascistas. Nós temos milhões e milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro na última eleição e que estão temporariamente capturadas por mentiras que estão aqui nas redes digitais e que nós podemos, com muita inteligência, capacidade política, compreensão, acolhida, reconquistar estas pessoas para que a ampla maioria do povo brasileiro fique do lado da democracia, que é o lado que nós estamos. Um ótimo dia para todos vocês. E esse foi o nosso bate-papo com Henrique Fontana, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Continue nos acompanhando pela TV, pelo YouTube, pelas redes sociais e também pela Rádio PT. Tchau, tchau e até a próxima!